cafezinho agora. Ó, cafezinho aqui. Só que eu não tô sozinho, tá, gente? Esse é um cafezinho com uma convidada. Na verdade, é ela que me convidou para esse cafezinho. Vem aqui comigo, Lelê Maine. Olá. Olá. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada a você demais. Deixa eu te servir aqui com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar, por favor. Com açúcar, né? Porque os amantes de café vão me odiar agora. Ai, gente, porque você coloca açúcar? É. Não pode. Eu também coloco. Você fala, você tá fala muito. Que tira o gosto do café, que não sabe tomar café. Eu ganhei uns cafés super especiais dos meus amigos e eu boto açúcar, eles olham. Ah, nossa, mas café ainda expresso eu coloco muito açúcar mesmo, porque além de ser forte, mas eu gosto dos mais fortes. O açúcar é o docinho que a gente quer na vida, né? Eu gosto de café fraco. Você gosta de café tipo fraco? assim, é só pra me manter acordada. Entendi. O café só funciona pra isso, eu não aprecio muito. Você não muito. aprecia, tipo, terminei de tomar um almoço. Não aprecio como eu aprecio uma cerveja, um Ai, vinho. que delícia. Ai, meu Deus, pera. Já pode beber, diretor? Ou não? Ainda não, né? Já falou que pode, Lê. Então, quer que eu mexa também? Boa, Lê. Eu tava doido pra tomar um café, né? Porque a gente chega cedo aqui. Você é uma pessoa que acorda cedo? Bem burguesa. Bem burguesinha. Não acordo cedo. Eu acordo, tipo assim, tenho reunião às 9, 8h55, eu tô abrindo os olhos. Perfeito. Você já fez vídeo pra isso também? Não, porque sério, eu já passei muita vergonha nessa internet, mas a vergonha de me filmar acordando, tô pensando... Ainda não. Gente, quem não conhece a Lelê, eu já falei isso pra ela, ela viralizou, apareceu na minha timeline. Faz pra gente como é que você fazia com o microfone aqui, assim, do lado. Cheguei. Ninguém pediu, mas tô de volta. Adoro! Hoje eu vou falar as frases dos desenvolvedores. Ai, perfeito. Frases gente, de dev. Fala o que você faz, Lelê, pra quem não te conhece. Porque então quer dizer que você vai falar as frases do desenvolvedor, mas você se considera desenvolvedora? Claro que não. Eu sou o terror dos desenvolvedores. Eu sou quem vocês odeiam. Então, quando me convidaram pro Front in Sampa, eu pensei, cara, eles querem polêmica. Eles querem polêmica, não é né? Pra quem não me conhece, eu trabalho como QA. QA é uma profissão que existe dentro do desenvolvimento de um software, que é a qualidade. E, basicamente, eu faço testes de software. Eu tô ali pra achar defeito no trabalho dos devs. E acha mesmo, viu? Acho muito. Acho mesmo. Eu falei que eu ia contar ao vivo, que a gente mandou um e-mail convidando a Lelê, né? A gente mandou Tinha lá, bug no e-mail, meu Deus. Na hora ela achou que a gente tinha colocado um número errado. Aí eu falei assim, é QA mesmo, né, gente? QA, eu falo que eu só sou QA porque eu sou virginiana. Então eu encontro defeito em tudo. Nossa. Então é por isso que eu tô solteira. Eu só acho defeito nos homens, não consigo ver qual é. Gente, não, mas isso aí tá em todos os signos também, então, viu? Eu também fico nessas, assim. Mas você é virginiana, ser organizadinha, então, porque eu acho que tem que ser... Pra QA tem que ser tudo planilhadinho ali, assim, não pode o QA perder precisa nada. ser organizado, perfeccionista, detalhista, chato. Resumindo, chato. Não pode deixar passar, não pode fazer vista grossa, deixa. Não, porque se deixa passar, depois o dev bota a culpa na gente. Exato, E fala, mas o QA não viu? É muita briga, né, entre dev e QA, né? Um fica empurrando a coisa pro outro, não é? A gente veio de uma cultura, Dan, que o dev e o QA tinham que ser inimigos, né? Porque o QA tava ali pra achar defeito no trabalho do dev e o dev ia ter retrabalho, ia levar bronca por conta dos bugs que o QA ia encontrar. Então, antigamente, a gente tinha meio que essa missão, sabe? Eu já trabalhei em empresas que a gente tinha meta de bug. Tipo, quem encontra mais bugs ganha... Caramba! Sei lá, brinde. Por isso que os devs odiavam. Não, aquela pessoa tá sendo paga pra quanto mais ela me achar problema, né? Nem tem, mas não. Geralmente tem. Mas tem aquela grande diferença, né? De bug e melhoria. Sim. Quando o QA quer botar bug em tudo, ele pega as melhorias e fala que é bug. Que é bug. Mas hoje, até o tema que a gente vai conversar aqui hoje, a gente já tem que perder esse pensamento, porque hoje não dá mais pra trabalhar assim. Não dá mais pra você... ser inimigo. Eu não consigo mais ser inimiga de vocês, devs. A verdade é essa. É isso, gente. Aí, ó. Vamos ficar... E é isso mesmo. Quando a gente conta com dev, quando a gente conta com QA, dá tudo certo. Todo mundo entrega o trabalho melhor. Quando a gente trabalha junto, devs, parças que estão me assistindo, quando a gente trabalha junto, todo mundo ganha. Boa.
Então vamos lá, Lê. Hoje você vai falar de QA em Agile. Você se considera Agile também? Agilista também? Eu sou... Tem que ser, né? Eu falo que o Ágil salvou a minha vida, salvou a minha carreira, porque eu já não aguentava... Eu tava pra desistir. De tecnologia? Não, de QA. De Ia, QA. sei lá, trabalhar em outra coisa, porque eu não aguentava mais. É porque a vida da pessoa que trabalha com cascata não é fácil. Você só vai recebendo problema, você parece que nunca consegue E tudo é culpa resolver. do QA, porque assim, fica anos em desenvolvimento, e quando chega tem 5 dias pro QA testar um projeto que foi desenvolvido por 1 ano, e aí tudo vem pra cima do QA, então era bem difícil. Fica tudo acumulado na coluna do QA ali, aí a culpa, o QA é o gargalo, né? O QA, exato. QA é o sempre gargalo assim, é o cliente, a melhor frase. e aí, vai entregar? Então, tá com testando. QA. Tá em QA, o QA não libera. Aí é como se a gente não quisesse entregar. Mas não é bem assim que funciona. E aí o tema que eu trouxe hoje, que eu sugeri, é o QA em Agile. Vocês vão entender o porquê. Mas antes da gente falar de como funciona essa interação, o trabalho do QA em Agile, eu sempre falo um pouco da definição de pronto. Isso, porque eu acho que é isso que geralmente causa esse problema de falar assim, não terminou, tá indo no gargalo. O que é essa... Subir meu código, tá pronto. Isso é definição de pronto. Isso. Tá pronto. Falta testar, não é? Exato, tá pronto, só falta testar. Isso é... Falta testar. Ó, seu passadorzinho de slide tá aqui. Obrigada. Se você quiser mexer, eu quero entender mais sobre isso, Lê. Essa definição de ponto. Pronto. A definição de pronto, ela é feita pelo time. E dentro de um time, você tem desenvolvedores, PO, ali o Scrum Master e QAs. Então, quem define ali o que é pronto, porque se o desenvolvedor fala terminei, pode ser um pronto. Exato, se a definição de pronto foi isso... Se o time definir que o pronto é esse, então esse pode ser o pronto. Então, é um acordo entre o time, o PO, ali os QAs, os devs, para definir quando que o produto está pronto pra gente, cliente. Olha, essa feature que você vai entregar, ela tem que estar testada, funcionando, integrada para ser pronta. Exato. Por exemplo, uma user story só está pronta quando for feito o desenvolvimento e o QA. Então, dentro de uma user story, você tem ali tasks para o QA e para o desenvolvedor, se essa for a definição de pronto do time. Se o time definir que o pronto o pronto de uma história é terminar o desenvolvimento e depois a gente cria uma história de QA, aí você está trabalhando primeiro no casca ágil. Sim. Mas... Casca ágil. É o casca ágil famoso, né? Você faz daily, retrospectiva, planning, mas... Continua no cascata. Poxa vida. Muito bom. Mas antes, eu gosto de falar sempre dos processos de QA. Boa. Porque as pessoas acham que o trabalho do QA é só achar bug. É testar e achar bug, né? Sim. E eu falo que QA é diferente de teste. Porque... Boa. Já puxei essa discussão com o Júlio de Lima, que você deve conhecer. Sim. Já teve sempre aqui no palco do Front in Sampa, quando foi presencialmente, essa questão de... você entrega e não testa e acha que tá valendo ali. E o pessoal acha que a gente fica ali contando segundos pra eles entregarem. Achar o bug. E aí a gente roda um teste, acha o bug e fica ali. Mas na verdade o trabalho do QA começa quando chega a necessidade pro time. Então, quando o PO traz um novo épico, uma nova user story, ele fala, eu preciso dessa entrega, o QA já precisa estar ali de olho. O que eu preciso fazer aqui? O que eu vou testar? E essa fase se chama mapeamento de testes. Mapeamento de testes. É onde a gente levanta os casos de teste. Porque o teste... Quando a gente pensa assim, vou testar, né? Você pode fazer um teste, funcionar e falar, beleza, testei. Mas o trabalho do QA é testar o caminho feliz, testar o caminho crítico, estressar o software, depende da necessidade do seu produto. Então, a gente faz ali um mapeamento onde a gente lista tudo. E dessa lista aí, pode sair bastante coisa. Pode sair bastante coisa, porque o usuário, você acha, ele vai clicar ali... E vai dar certo. E o QA, ele tem esse trabalho de pensar em todas as possibilidades, todas as possibilidades. Por isso que eu não posso ter contato com o código. Então, eu tenho que olhar da visão do usuário. Então, o que o usuário pode fazer aqui? Olha, legal. Isso eu nunca tinha parado pra pensar, sabia? A gente pensa mais como um cliente usuário, final, como usuário. Não vai se envolver ali com o código, senão você fica ali viciado, você já Por que sabe, o desenvolvedor não consegue testar funcional? Justamente por isso. Porque ele sabe ele vai no fluxo que ele pensou e falou, isso aqui é pra funcionar, e ele vai sempre testar o que é pra funcionar. Exato. O erro, quem força mesmo é o QA, por isso que
os devs odeiam a gente. Exato, exato. E aí, depois que a gente faz o mapeamento, a gente faz a modelagem. A modelagem é tipo a receitinha do bolo pro nosso teste. Ah, legal. Então eu escrevo um teste e coloco lá o que eu preciso para executar esse teste, quais são os passos a serem seguidos, qual é o resultado esperado. Então é tipo uma receitinha mesmo. Você tem ali os ingredientes, a forma de fazer. E isso é importante, principalmente quando você tem mais de um QA dentro de um time, ou quando você tem outras pessoas. Algumas empresas contratam testadores terceiros, né, para fazer os testes. Sim. E aí isso é muito importante, ter esse fluxo ali para a pessoa saber o que ela precisa fazer. E aí sim, quando a gente tem essa estrutura, que a gente faz a execução. Quando você tem já a modelagem dos testes, agora você já sabe o que você Tudo vai testar. organizadinho, a gente já sabe o que vai testar, o que tem que dar certo, o que tem que não dar. E detalhe, a gente faz tudo isso baseado no requisito, no que o cliente espera receber. Por isso que entrou lá na frente. Vai desenvolver, Exato. Já pensa no teste, como é que você vai validar se aquilo está sendo entregue. Por isso que é importante que a gente esteja ali. E aí, conforme a execução acontece, e isso é o que eu sempre falo, desenvolvedores, não levem pro pessoal. Vocês são os seres humanos, nós somos também, todo mundo está sujeito a errar. Exato. Então a gente tem o controle de testes, o bug, reteste, como atividade fixa de QA, porque acontece. Tanto retestes, controle de bugs, releases. Então a gente tem. Isso faz parte da nossa atividade no dia a dia. Então, basicamente, o trabalho do QA circula entre isso. É lógico que fora isso, a gente tem ali interação com o time, a gente ajuda o desenvolvedor. Quer dizer, né? Alguns QAs. Nem todos são assim, ainda nem não, todo mas time permite, né? Tem abertura para isso. A gente ainda vai converter. Bacana. A gente ainda vai converter esses QAs perdidos aí. Muito bom. Eu trouxe aqui a pirâmide de teste no formato que os testes costumavam funcionar em cascata e como que a gente tem que pensar para conseguir trabalhar hoje no ágil. Bacana. Porque quando a gente falava no cascata era aquele waterfall, né? Começa uma fase depois que termina a outra. Sim. E por que a gente encontrava muito bug na fase de teste? Porque o dev não fazia teste unitário. E por que dev QA se odeia? Porque o dev não testa, o QA acha o bug, daí fica bravo. Sim. Então, no cascata, a pirâmide, ela era muito inviável, custava muito para as empresas, porque você tinha poucos testes unitários, uma média ali básica de testes de integração. Integração a gente considera testes automatizados, testes de performance. Não é o end-to-end, não é integração. É mais aquele teste da API, assim. Sim. Bacana. E aí, o end-to-end, que é o funcional mesmo, que é onde entra o trabalho do QA. O que acontece? O teste end-to-end, ele custa muito. Sim. Para a empresa, custa muito tempo, dá retrabalho de você testar. Esse muito tempo que você fala, assim, demora para processar o teste por muito tempo, ele rodar por muito tempo? Demora, e muitas empresas não têm esse processo automatizado. Entendi. Então, pensa você rodar ali 300 testes na mão. Nossa, vai demorar um dia só para você poder fazer o deploy e descobrir que não funcionou, né? Dependendo da complexidade do teste, isso pode levar meses. Nossa. E custa... E pensa. Aí você tá impactando no faturamento. Exato, no faturamento da empresa. E o Agile, ele funciona exatamente da Ao forma contrário. oposta. Então, por que é importante a interação dev-QA dentro dos times ágeis? Primeiro, porque o QA é a pessoa de qualidade. Então, eu tô ali dentro de um time não só para executar teste, rodar processo de QA. Eu tô ali para compartilhar cultura de qualidade. Boa. Porque qualidade não é só teste funcional. Exato, Muita gente exato. acha que pegar o produto e achar vários bugs são os testes, é a qualidade, mas a qualidade é a interação. E quando você consegue reverter essa pirâmide e colocar os testes unitários ali numa base sólida... Tem que fazer, sempre. Tem que... por isso que a gente precisa sentar junto. Porque o dev, ele vai olhar e falar, tá, vou rodar 5 unitários. Não, 5 unitários não vai cobrir, vamos lá, deixa eu te ajudar, vamos pensar aqui em um monte de unitário. Bacana. Porque aí a gente vai cobrir uma fatia gigantesca. Gigante do software. E aí, quando chegar na integração, a gente vai testar bem menos. Sim. E no end-to-end, aí você só roda o end-to-end pra verificar make sure. se não saiu nada do lugar, Não, né? só pra falar assim, fiz o end-to-end. Fiz o end-to-end, boa. E você, quando você faz isso com o dev ali do teste de unitário na base, vocês ficam nessa coisa... Isso é uma curiosidade mesmo, assim, de
o meu código está coberto por testes unitários? Não. A gente cobre a necessidade. Não tem tem que ser 100%. Não, porque amanhã ele pode mudar o código todinho, ter que reestruturar, tem alguma mudança na arquitetura, na estrutura, e aí ele muda tudo e aí vai tudo por água abaixo. Sim. E aí a gente perdeu o quê? Tempo e dinheiro de novo. Então é testar as principais funções e que aí nesse processo você não vai lá codar, mas você pode ajudar o dev a falar assim, amigo, vai por aqui, né? A gente vai chegar lá. Boa. Vou te mostrar uma coisa que você vai adorar. Mas antes, como eu comentei, alguns QAs têm essa dificuldade, né? Trabalha naquele formato cascata tradicional. Cascágil, jamais esquecerei isso. E aí quando chega num time ágil, não consegue quebrar os testes, não consegue entender que o end-to-end tem que ser uma fatia menor. Sim. Então, o que eu sempre falo, como tornar um QA ágil? Primeiro, precisa aprender a quebrar os testes. O desenvolvedor não aprende a quebrar o desenvolvimento para trabalhar dentro de um sprint. Sim. A gente precisa aprender a quebrar os processos, os testes que a gente realiza. E a gente precisa ter validações de QA dentro de todas de tudo que o desenvolvedor trabalhar. Mas essa user story aqui eu vou trabalhar 12 horas, não sei o que. Coloca um esforçozinho de 3 horas ali de QA. Só pro QA não passar despercebido nisso. Sim. Reunião de alinhamento, reunião de revisão, tudo o que envolver o trabalho do desenvolvedor, coloca o QA. Mas a gente vai falar de código. Não importa, coloca o QA. Tá ali pra garantir a qualidade, né, gente? Porque o QA, às vezes, pode perceber algo e falar, cara, esse processo aqui que você tá querendo colocar em prática vai funcionar tecnicamente, mas ele pode ser perigoso quando a gente fala em questão de qualidade. Então, esse método aqui pode garantir uma qualidade maior. Bacana. Então, é por isso que a gente precisa de um QA. Do QA. Não é só pra ficar rodando teste achando bug. Não, a gente não vai estar ali pra falar, nossa, mas você vai fazer desse jeito e ficar julgando. Não, a gente tá ali pra ajudar. Exato. É isso que eu falei, essa briga tem que ficar no passado. O Waterfall não ficou no passado? Exato. A gente tá vivendo a era do ágil. Exato. Eu sou super... Eu vou fazer uma tatuagem. Ágil na veia. Boa. Eu sou apaixonada. Agora, a minha parte favorita, quando eu falo de QA em Agile, minha favorita é o manifesto dos testes. Porque a gente tem o manifesto... ágil. Né? Que são os 12 princípios lá. Você... é muito legal bom. Isso, legal. Eu falo assim, da mesma forma que a gente aprende a trabalhar o ágil, a gente tem que aprender a trabalhar o teste no ágil. O teste ser ágil. Sim. E aí, no manifesto dos testes, a gente sempre fala que testar por todas as etapas é muito mais importante do que testar no final. Nossa, e aí, com certeza. Você vai entender porque é importante por conta do segundo ponto. No ágil, o QA não tá ali para encontrar o máximo de bugs possível, ele tá ali para prevenir. Exato. Então, se chegar ao final do projeto e o QA encontrar 20 bugs, o time falhou. O time falhou, exatamente. Alguma coisa não se conversou ali. O time falhou, ali porque... o unitário não foi efetivo, o end-to-end não foi efetivo, o time falhou. Então, por isso que eu falo, a gente não tá ali mais pra contar bugs, pra bater metas de quantos bugs eu encontro dentro de um projeto. Outra coisa é que a gente começa a testar o entendimento ao invés de ficar checando funcionalidade. Então, antes o QA listava, fazia um mapeamento de teste, listando todas as funcionalidades, todos os acertos e os erros possíveis. Certo. E agora, no end-to-end, você viu que a nossa fatia é pequena. É pequena. Então, a gente não pode fazer uma lista gigantesca de 800 mil testes. Eu já tive esse problema. Não vou falar onde eu trabalhei, mas não é nem por criticando a empresa, não. É isso que você falou. Sim. Era outra época, você tá ali aprendendo como fazer. Vamos construir a solução. Aí que a foi lá, criou um end-to-end, mas que testava 38 mil coisas, demorava 50 anos para rodar, a gente acabava não adicionando novos testes. E aí o que acontece? Faz um mapeamento de 500 testes. Chega na hora da execução, vocês têm 18 horas para executar. Aí começa, aí a gente quando faz o mapeamento, a gente sempre lista as prioridades. Aí só pega as prioridades. Só pega as prioridades. Prioridades são o quê? 20 testes. Aí precisava ter escrito 500. Exatamente. Esse é o ponto. Esse é um ponto então, bem importante. Esse é um ponto importante. A gente começa... Por isso que eu falei que no momento do teste unitário, a linha de raciocínio é a mesma. A gente não vai checar o código inteiro. A gente vai checar o que é importante. A pessoa de QA, ela consegue ajudar nessa parte do teste unitário também com TDD? Olha, vamos escrever teste antes. Aí, tipo, isso é curiosidade mesmo. Consegue. A gente, quando
Mas aí tem que ter um skill do lado técnico do QA também. Porque eu falo que o perfil do QA, que trabalha com processo, ele é bem mais ao lado do negócio. Né? Certo. Mas é importante, da mesma forma que é importante você ter um PO que tenha um skill técnico legal para conseguir desenvolver boas user stories, bons épicos pro time, é importante que o QA tenha um lado técnico. Sim. Então, não é porque eu não posso codificar quando eu falo construir um software, que você não vai entender. Exato. Sim. Exato, porque aí nisso a gente consegue se ajudar. Porque aí vira uma troca. É isso, que aí não tem mais essa briga. Vai lá, vamos pensar, às vezes você tá ali junto, às vezes você se conecta para uma feature que vai desenvolver nova. 2, 3 horas, você pensa em 3 testes TDDs, que pra você, quando vai chegar lá na frente para testar, vai chegar sem bug e pro desenvolvedor foi mais fácil fazer. Assim, faça um teste, por favor. Faça Vocês que trabalham em otimizagem, façam um teste. Pega aí uma nova requisição e fala, cara, isso aqui eu vou trabalhar junto com o QA. Então, vamos lá, gente. Vamos ver esse desafio. Desafio. Se deu certo, depois marca a gente, marca a Lelê no Twitter, no Instagram. TikTok você também tá arrasando por lá, né, gente? Tá em todas também, gente. E olha, assista os vídeos da Lelê, porque tem dica bacana de QA, é muito bacana, gente. Tem ágil também, porque eu sou a louca do ágil. Adoro. Apaixonada. Mas continua aqui com esse seu manifesto, que aí depois a gente vai falar um pouco mais dessa parte do ágil, seu podcast também, uma dessas dicas, porque tá interessante. A gente parou em qual? A gente parou em testar o entendimento. Testar o entendimento, mais que checar funcionalidade. Isso. Bacana. Então aqui a gente faz o que é necessário. Entender tudo. Pro produto, pro projeto, ao invés de... Quer mais café? Tô bem. Obrigada. Quer cerveja? Tá meio cedo, né? Eu não costumo negar, mas assim, eu quero dar um exemplo. Tá no ar, né? O próximo é construir o melhor sistema ao invés de quebrar o sistema. O que o QA fazia antes? Vou estraçalhar esse negócio aqui, acabar com a vida desse desenvolvedor. Ele vai passar o final de semana inteiro corrigindo bug. Nossa, é assim mesmo. Se você estiver fazendo isso dentro do seu time ágil, eu sinto muito, você tá falhando feio. Exato. Tá? Como diria a Nina Talks, tá errando rude. Tá errando rude. Vai lá, aí realmente vai dar essa briga, né? Porque parece que tudo que você tá fazendo é tipo pra espizinhar. Não, e assim, vamos pensar, dentro de um sprint, você mal tem tempo pra desenvolver e testar. Se você for desenvolver, testar, corrigir, testar, não dá tempo. Nossa. Pode fazer que você vai ver que não dá tempo. Vai sempre correr para outro sprint, aí você vai viver o casca ágil num ciclo vicioso. Eu tô tendo, assim, vários remembers, assim, na minha cabeça de situações que eu já passei parecidas com essa, sabe? Então, bastante, é real, gente. O nosso objetivo aqui é antecipar ao máximo. Por isso que a gente faz bastante teste unitário, por isso que a gente coloca uma camada legal de teste de integração, para que no momento de fazer o end-to-end, seja só uma checagem. Exato. Beleza, a gente já sabe que tá funcionando, vamos só rodar aqui pra garantir. Vai fazer deploy. Roda o end-to-end. É essa casquinha só pra garantir que o que vai subir em produção. Mas todo o resto ali já tava funcionando com o teste, senão nem comitava. Em caso de release. A gente alterou essa parte aqui, mas eu tenho que testar os outros pra garantir. Isso. Não. Quem vai garantir são as camadas de baixo. O end-to-end é só a checagem. Perfeito. No ágil é assim que a gente tem. Fica boa, gente. É essa linha de raciocínio que a gente tem que seguir. E por último, não menos importante, eu acho que esse é um dos mais importantes. Dentro do ágil, o time é responsável pela qualidade, não o QA. Antes a gente tinha muito isso, né? Achou um bug em produção, culpa do QA. Não testou. Já falei tanto. Eu coloquei o bug lá, mas o QA não achou, a culpa é dele. Exatamente. Absurdo, né? É um absurdo. Desaforo ouvir um negócio desse. Você não tá no time, né? Você tá... Não, esses dias eu achei um bug, e aí meus amigos devs do time, né? Um beijo, inclusive, pro Léo. Eu achei um bug, ele, caramba, Ale, pô, esse bug tava aí desde sempre. Eu falei, nossa, eu achei só agora, hein? Aí ele, que delícia. Quem mandou você achar? Tava escondido, gente. É o bug conhecido, né? E Melhor foi, coisa, assim, bug um conhecido. Cenário muito aleatório. Ele falou, eu coloquei lá, mas foi você que achou. Então a culpa é sua que eu vou ter que descobrir. Porque nisso a gente tava em release. E aí teve toda uma complicação de processo pra ele poder corrigir e voltar pra mim. Nossa, você falando isso, me veio uma coisa que eu acho que você já até falou nos seus vídeos. Aliás, eu não tô falando o arroba. Qual que é o seu arroba? Lelemane. Lelemane.
Tá. Se escreve Mine. Mine, que às vezes eu falo Mine, ó, mas tá aparecendo ali embaixo na telinha, tal, o Lele Mendes. E a gente não falou onde que você trabalha. Ah, para, vai. Não pode falar? Claro que pode. Ela trabalha, Oracle. ela trabalha na Oracle, então meus sonhos. ela é uma empresa grande, tem muita coisa. Você já deve ter ouvido de dev, assim, às vezes, testa de novo, né? Não, que nem você falou assim, esse bug tava aí, né? A pessoa sabe que o bug conhecido, sabe que o bug tá ali e não tá funcionando. E de repente, do nada, alguém acha e não vai te priorizar esse bug porque não era nem a ver com aquilo. Uhum. Né? Deve acontecer bastante isso. Acontece, mas tem uma coisa que assim, a gente trabalha uma estrutura global e a gente desenvolve para parceiros e países do mundo inteiro. The whole world. Então, a gente tem processos muito bem definidos. Isso é perfeito. E assim, tem que seguir o processo. Porque a gente tem, eu acho que umas 30 squads dentro assim só do produto que a gente atende. Eu não tenho certeza se mas assim, é muita gente. É muita gente. E todo mundo segue o mesmo processo. Sim. Então, assim, não é porque a gente tá aqui no Brasil, é o único time no Brasil que trabalhando com esse produto, que a gente pode fazer bagunçadinho. Bacana. Então, o legal de trabalhar é o legal e o chato, né? Porque às vezes a gente precisa correr e tem um processo para seguir, mas é importante porque todo mundo aprende a trabalhar da mesma forma. E tá garantindo a qualidade de todo mundo junto ali, né? Exato. E o manifesto era esse, basicamente. Acho que se foi, tá bem aí. Mas estamos bem, era o último. Era o último, né? Eu acho que deu um probleminha aqui. Era o último, não tem problema. Entendi. Mas assim, sigam o manifesto. Se você é uma pessoa que gosta de ágil, que cumpre o manifesto ágil também, siga o manifesto dos testes. Era isso mesmo, Dan. Era isso mesmo. Fechava nesse, a né? Gente tem a mensagem principal que eu passo, que eu compartilho é que a gente precisa trabalhar junto. A gente tá ali em prol de um objetivo só, que é entregar um produto de qualidade. É isso. E aí a pessoa de QA, ela não pode ficar ali isolada falando, eu vou fazer vou esperar chegar a coisa aqui pra fazer. Não, vamos lá, fica em cima do dev. Enche o saco dele, mas não de uma forma negativa. Não é quero caçar bug, quero prejudicar a sua vida. É pra ajudar mesmo. Vai ajudar o teu trabalho, vai ajudar o dele, né? Vai ajudar. E o cliente vai, o principal beneficiado vai ser o cliente. Vai ficar feliz. Muito bom. Lê, nas suas redes sociais você começou falando de testes, né? Foi quando isso que você começou a compartilhar conteúdo de uma forma profissional, digamos? Foi um vídeo de brincadeira com os meus amigos. Meu Instagram era fechado, eu não tinha intenção de criar conteúdo. E aí eu fiz um vídeo porque eu falei, cara, todo mundo, quando eu falo que trabalho com TI, as pessoas perguntam, você conserta o notebook? Sim. Você hackeia o Facebook? E aí eu fiz um vídeo falando das funções de TI. Aí meus amigos surtaram, putz, abre o Instagram, a gente quer compartilhar. E foi daí que começou. Que legal, essa história eu não sabia. Era uma brincadeira. E aí eu comecei a perceber as pessoas me dando feedback, tipo assim, cara, nossa, você me motivou a entrar na área. Que legal. Com você eu aprendi tal coisa. E eu fiquei pensando assim, um conhecimento que eu tinha, que eu achava que não ia servir pra ninguém. Eu falei, caraca, eu tô com uma bagagem sensacional, eu posso ajudar muita gente. Que e aí legal. foi aí que nasceu o projeto Lelemane mesmo. Antes era uma zoeira mesmo. Entendi. Tinha outro nome ou não? Era o mesmo? Não, sempre foi Lelemane porque já era o meu nick do Instagram. Entendi. E aí no começo eu tentava falar, meu nome é Letícia Moreira, não sei o quê. E todo mundo, Lelemane. Você viu que a gente desistiu de anunciar Letícia Moreira, gente, é Lelemane, vai todo mundo conhecer você por assim. Não, já é assim. Já é assim, não tem como, não. Já é, Lele. Mas eu explico que não é o meu sobrenome. É a banda que eu gosto, minha banda favorita. Mas assim, se eles permitirem, eu posso colocar no meu... Você pode colocar, pode adicionar, com certeza. Lê, a gente sempre trouxe QA pro Front in Sampa. Não vou falar sempre não, mas dos últimos anos a gente sempre teve a participação de QA, de pessoas de agilidade, porque é isso. Não dá para essas áreas andar separado. Não adianta ter briguinha, mas o legal disso é que você contou essa história nas suas redes sociais com muito humor, com muita leveza, com muita descontração. Então, quem não acompanha, segue lá a Lelemane, vai ver os videozinhos dela, que eu gosto que ela bota o microfone aqui. É cringe agora botar o microfone assim? Eu sou toda cringe. Eu também sou cringe, que ela, oi povo, e ela vai responder. Povinho, um beijo pro meu povinho. Um beijo pro povinho da Lelê.
Tem podcast agora que você tá gravando também? Sim, no meu canal do YouTube, Lelemane Channel. Próxima convidada dia 21 é a Rafa. Que A estará aqui, Rafa vai estar. Ballerini, muito A gente vai bom. bater um super papo. A ideia do podcast é que seja bem descontraído mesmo, bem leve. E pra quem não assistiu ainda, tá lá disponível no meu canal do YouTube. Tá gravando com o pessoal da J-Play? Sim, Abraço, maravilhoso! pessoal da J-Play. Ó, beijo, vão da editar J-Play. nossa live depois. Lê, a gente podia ficar aqui o Front Samp inteiro, porque é muito bom bater papo com você. Qual mais recado você quer deixar? Quer deixar uma mensagem de paz, uma canção? Ou quer deixar os seus arrobas? Não, só deixar as minhas redes sociais, no Instagram, no YouTube, Lelemane, só procurar que vocês vão me achar. Eu sempre respondo direct, se quiser bater um papo aí, trocar figurinhas na comunidade, tô por aí. E é isso, muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, adorei demais. Depois as fotos com o Leandro Godoy, que tá cobrindo aqui, vão estar tudo no Instagram. A gente fica super bonito nessas fotos, a live vai estar no YouTube. Lê, muito obrigado. Valeu, que devs e QAs agilistas continuem juntos para o bem do Amém. produto. Amém. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Fica aí com a vinheta do próximo programa. Obrigado, Lelê.